É isso que conta. Então veja, essa experiência é a nova linha de desenho. Só cuidado, gente. Já tem gente hoje conservadora. Mas lá em Santa Catarina temos uma indústria chamada Consul. Se ela souber que eu estou fazendo isso, pode destinar lá vários cientistas para provar que a nossa pesquisa é invória e sim. Uma vez não parece Sim. realmente eu sei que existe, mas não faz isso aí. Não vai. Acontece que falou que fazer o teste da maçã. Certo? Conhece o teste da maçã? Conheço. Então, isso significa assim, porque só se coloca duas maçãs, né? Uma para você e uma para ele. Certo. Teoricamente, a nossa apodrece, simplesmente Permanece. Ela permanece, mas ela não apodrece, ela vai secando, né? Ah, por quê? Porque o doente é apenas o código mental para canalizar o aproveitamento. Só que veja agora, lá em Curitiba, se quiser eu dou o telefone e endereço do homem, o professor Edson, que é o presidente das terapias naturais da Associação dos Terapeutas Naturais, mora lá em Araucária. Ele começou a fazer experiência de conservação no final do ano passado, quando eu falei no canal. Ele vai se formar no local para o final de ano. Então ele foi fazer, ele disse que a laranja dele, aliás, a maçã que ele pegou durou 45 dias sem alterar nada. E depois ele resolveu modificar. Quando ele contou isso num curso do Edel, e uma senhora que é dentista, formada em odontologia, ela agora em maio contava para ele que a maçã dela já tem 75 em cima da mesa, dentro do Brasil, mantendo o mesmo perfume, até que o perfume brasileiro e perfeitamente satisfeito. Muito diferente das outras três, que uma ela deixou de lado e outra deixou logo, outra ela teve que usar uma semana e abandonou, outra e aquela que ela comprou no nível do nosso está perfeito. Mera coincidência ou algo? Eu prefiro acreditar em algo mais, mera coincidência não diz nada. Não dá resultado algum a não ser estagnação. Tá? Bem, então gente, isso eu quis colocar para vocês, para que essa questão se debate sobre a parte como é que faz ciência do laboratório vivo, como diz o nosso professor Henrique, o laboratório da parapsicologia somos nós, cada um de nós é o laboratório da parapsicologia. Bem, então, prosseguimos. Que hora temos? Porque não me avisaram uma hora. Tem 40? Então tá, então vamos lá. Fiz só uma pergunta. Pois não? Nesse exemplo da laranja, do droga, Sim. isso eu conheço como paranormal. Não precisa ser paranormal. Todos somos paranormais. Tá? Logicamente que aquela pessoa que tem a paranormalidade mais desenvolvida, ele também é depressivo mais desenvolvido. E ele se entusiasma e leva a euforia. E quando a pessoa está eufórica, o poder mental atua com mais eficiência, porque a emoção desencadeia resultados mais eficientes. Como é só a emoção que produz caça mal assombrada. Sem pessoa emocionalmente perturbada, não há caça mal assombrada. Tá? Veja. E aí pode dizer que a pessoa está perturbada emocionalmente, está mijado no corpo, porque está sentindo mal, bem, cada um explica ah, mas comparando, a gente chega a determinadas conclusões. Que parece ser verdadeiro. E o que importa é o resultado. Nenhuma ciência vale absolutamente nada se ela não produzir resultado que seja benéfico à espécie. Veja, então, lembra, não lembra para nós, Margarida? Não, mas deixa eu ver um pouquinho.
Então, voltando para nós, quem tem vontade de ler, eu não chamei. Quem tem vontade de ler? Então, leia. Como é seu nome? Como? Como é seu nome? A Cátia. Cadê a Cátia? Dona Cátia. Vamos lá. Tabela do doutor. Lê. Não, laboratório. Laboratório sofisticado, estruturados desses quatro paredes de elementos realizados em definidos espaços geográficos, podem ser dispensados para a realização de determinadas pesquisas científicas, mas não são obrigatórios nem dispensados para a realização de todas as experiências científicas, todas as pesquisas científicas. No dia que caiu essa ficha, eu comecei a observar, eu queria muito para mandar você, eu descobri no mundo afora. Só vou dar um exemplo. Eu fiz uma pergunta, não sei se eu recebi pela primeira vez na Itália, sobre as obras de arte, que são inúmeras na Itália, valorizadas. Para ver que eu vou mais na Itália, então, o que acontece? Eles me diziam que uma igreja, por exemplo, lá da terra dos meus antepassados, em Bergamo, no norte da Itália, para ela ser construída, levou bastante tempo, mas foi muito barato. Porque normalmente os artistas que trabalhavam na sua construção eram devotos da Santa Maria Igreja Católica Romana que trabalhavam de graça. E às vezes alguns iam lá trabalhar só por causa de um prato de comida. Então eram artistas pobres que trabalhavam para sobreviver por causa de um prato. Só que agora os técnicos modernos, com todos os seus estudos acadêmicos e com títulos e tal, para fazer uma restauração, sai um dinheirão. Então diziam eles lá no departamento simplificado direto: manter as obras de arte é muitíssimo mais dispendioso do que foi produzido aos e tantos outros brasileiros que foram perdidos pelas guerras e então, gente, essa questão é importante destacar, porque mesmo artista que parece que trabalha desprendido, é mentira. Ele sempre trabalha para garantir a sua sobrevivência como indivíduo, como ser único e como membro da espécie. E aí, ao longo do curso, não vamos poder aprofundar isso aí. Então, gente, é importante observar que tudo, se hoje pudesse quantificar, nível estatístico, eu diria que talvez 2% de tudo que a espécie, de todas as atividades humanas até hoje desenvolvidas no planeta, apenas 2% talvez tenha sido feito por entusiasmo. Pode canalizar o seu dom, o seu talento e dar resposta à sua vocação. O restante tudo foi feito com o objetivo maior de garantir a sobrevivência. E eu digo, eu sou cientista, para mim não interessa a opinião de ninguém, nem a minha. Eu me proponho a colocar alguns parâmetros de observação que você vai observar como funciona e você vai se convencer a si mesmo. E não por causa do discurso. Então prossegue a leitura, João. Que os desenhos lá das cavernas geralmente estão relacionados a animais que eram caçados pelos habitantes das cavernas. Era a sua fonte de alimento. Então lá aparece um bicho de pelo grande com a flecha bem no coração. Outro aparece o passarinho ser preso por uma mão pelas patas. E assim uma série de figuras que mostram
a caça presa ou morta, flechada. Dizer o que significa? Que esses desenhos tinham um valor ritualístico, porque eles haviam aprendido aquele. E parecia que era a forma deles atraírem a caça, ou achar a caça mais facilmente do que for de fome. Então, que aqueles desenhos não são artísticos, e não são rituais inúteis, apenas de... É como se fossem coisas banais. Não. São muito sérios. Já sabiam usar o poder da mente com outro nome. Que exatamente as técnicas que são ensinadas foram que eu fui ver lá no controle mental, quando eu fiz o primeiro curso de controle mental. Você imagina o objetivo alcançado e ele aparece no resultado do curso. Porque o controle mental de José Silva é a soma de 3 categorias de conhecimento: auto-hipnose, yoga e parapsicologia. Isso deu a salada chamada controle mental, e que foi ótimo. Ajuda vai, muita gente. Então eu já disse o seguinte: então essa questão das imagens. Vocês já viram alguém ir na igreja ajoelhar na frente de Santo Antônio só porque acha ele engraçadinho? Sempre você vai para fazer um pedido, porque ninguém faz nada de graça. Por estudar de graça Meu, obrigado. Prossegue a leitura para nós. Agora já tem de 10 meses. Prossegue a leitura para nós. Então, é o João. Já. Os surgidos pela vida estavam com nome, fenômenos paranormais, tendo manifestar sempre que pessoas que se não podem ameaçar a sua sobrevivência, lembrando como temos. E o oposto é quando você está certo que não vai morrer fácil. Aí vem muito certo. Prossegue. Filho da nossa, como disse a vocês, minha formação é católica, tanto que eu era filho da Trapalha. E eu tinha algumas direções na área sexual, decorrentes de vários fatores, mas especialmente porque eu fui esperado menina quando viajava na nave espacial, chamada útero materno, antes de abordar o planeta Terra. Então, quando eu fui ver a teoria de Freud, que se fundamentava muito em Foucault, na primeira sílaba de Foucault, e todos os resultados. E ainda falava depois da período genital, do período amoral, achei tudo isso muito interessante, eu pensei algumas coisas realmente. Mas quando se sentia mais ainda, tudo isso tem a ver com a questão da sexualidade, depois da vida, etc. Eu achei que aquilo era muito limitado. E eu, como filho da roça, eu comecei a entender. Aí eu percebi o quê? Que tudo estava relacionado com a lei da sobrevivência da espécie. Mas ninguém pode pensar na sobrevivência da espécie sem antes pensar na sua sobrevivência como indivíduo. E quando descobri que ainda antes da sobrevivência da espécie, a gente tem que garantir que eu sou eu e não sou tu. Que eu sou o ser único. Eu tenho que, antes de pensar em garantir a sobrevivência da espécie, eu tenho que garantir a sobrevivência do meu corpo, do meu ego, do meu ego. Eu, ser único? Poxa, está longe, Jesus. Só depois de cumprir essas duas exigências fundamentais, as leis de sobrevivência, é que eu posso pensar na vida. E o meu matemático, que morava dentro de mim, começou a fazer cálculo. E aí que nós chegamos a essa constatação de que a espécie humana trabalha muito mais para garantir a sua sobrevivência do que para ser feliz. E até mesmo, hoje a sociedade está mostrando aí que, apesar de toda a propaganda que se faz,
a atividade sexual é importante, depois até a serviço como se não administrar, mas na verdade hoje tem muita gente. E eu analiso o ser humano que está aí funcionando. Existem muitas pessoas solteiras. E muito bom caráter, pessoa muito legal e às vezes vivendo não menor índice de felicidade que aquelas que têm pelo menos importado de coração. E que são solteiras e que às vezes não têm sentido muito nada. E no entanto, elas trabalham. Não estão trabalhando diretamente para a sobrevivência da espécie no tempo, multiplicando, mas estão trabalhando para a sobrevivência da espécie no espaço. Garantir aqueles que estão vivos aí. Colaborar com eles. E é de uma frase muito antiga que eu produzi uma vez gravando uma fita. Acho que era a fita da verdade. É tão bom aquilo que saiu da minha boca assim. Descobrir que é tão bom. Que é você aí perceber que isso é estar em sintonia com a harmonia do universo, e estar em sintonia com o próprio Criador do universo, porque aí nós estamos buscando produzir resultados. Ganhou eu, ou eu Então, isso é que é importante da educação. Prossegue a leitura para nós. Quem é Maria? Terezinha, tem Maria Terezinha. Maria Batista, uma evolução da ciência, desde a tecnológica, agora estamos na máquina. O que acontece? Especialmente as tecnológicas, a grande expansão acontece na hora de uma grande guerra, especialmente as duas últimas guerras, e agora as guerrinhas provocadas aí só para as nações. Elas produziram o maior avanço tecnológico de todos. Porque na hora da guerra tem que veja até a Segunda Guerra Mundial produzir uma coisa que já estava ultrapassada e que nós não percebemos que está ultrapassada. O tal dos testes vocacionais. Teste vocacional é coisa ultrapassada. E aqui vocês não ouvem, não vou. Como tal, por objetivo, propósito, ultrapassado. Pode até ajudar em alguma coisa. Mas ela não é a eficiência que se diz. E eu vejo hoje que oriento tantos jovens nessa fase de escolher qual o curso superior que eu vou fazer. Eu percebo que nenhum teste vocacional fez ele tirar da dificuldade, ou pelo menos grande parte deles não resolve com os testes vocacionais. E alguns que fizeram teste vocacional e que deu aquilo, depois lá adiante, descobre que não era isso. Onde surgiram os testes vocacionais que deram sua contribuição, não tem dúvida, eu sempre tem esse extremo, esse exagero, mas não podemos também consagrar como se fosse uma coisa mágica, ou como se fosse uma coisa indiscutível. Os testes vocacionais surgiram na Segunda Guerra Mundial, quando os americanos tinham que fazer com que os soldados tivessem o maior desempenho na função que estava. Então era teste funcional, feito com soldados lá na guerra, para saber se ele servia melhor para essa ou aquela função. E os mais medrosos foram trabalhar na retaguarda, e os mais ousados foram trabalhar na linha de frente. E quem eram os que estavam na linha de frente? Todos depressivos, paranormais e superdotados. Porque para o depressivo tanto faz matar como morrer. Então ele tem a coragem do audaz, daquele que não tem medo de nada, porque se morrer para o sofrer. E ainda vão morrer como herói. E todo paranormal gosta de ser herói. E todo superdotado quer ver como é que fica o estrebucho do cara quando recebia a bala na testa. Ele fala, ei, eu quero ver como ele vai mexer. Vou fazer cálculos matemáticos dos movimentos dele. Entendeu? Então tudo isso está no jogo. Então nós temos que perceber essas questões. Então eu digo hoje, veja, em 75 eu li um relatório de uma universidade americana que fez uma grande pesquisa sobre o índice de pessoas satisfeitas com a sua profissão na América do Norte, Estados Unidos. Tá?
Então, o que aconteceu? Lá quando resolveram aplicar os testes parecidos com o que tinha sido aplicado na guerra para soldados, para os jovens que tinham que escolher sua profissão, lá em 45 e 46, quando surgiram os testes, o que aconteceu? 23% apenas dos americanos estavam satisfeitos com a profissão que exerciam. Só que em 75 eram apenas 21% satisfeitos. Depois de 30 anos de aplicação de testes vocacionais, na prática objetiva, avaliada pela estatística, não tinha mais nada. Estava dentro do índice de erro estatístico. Então, gente, nós temos que perceber o quê? Que na hora do acúmulo, a gente aprende coisas novas. Quantas coisas nós usamos hoje, e só nós temos essa facilidade de dar certa posição na certa nós estamos num mundo mágico. Nossos olhos não conheceram o mundo nosso, né, cardeais? E que era o mundo da lamparina de querosene, que era o mundo da carroça do carro de boi, etc. E que era o mundo do arado do carro de boi. Nossos jovens de hoje só apertam no mundo. Aperta aqui, né? Toma dessa de contato, então o que acontece? Nós estamos diante de um momento, então, diante do grande acúmulo se produz tecnologia que depois vai ser beneficiada, não só vai ser usada na guerra, como vai ser usada após guerra. E aí que parece que as guerras são benéficas. Porque elas aceleraram o processo de evolução tecnológica, especialmente. E daí existe esse argumento para justificar uma nova guerra. Veja que argumentos são usados. Nós temos que ter consciência disso, nós somos seres alienados na nossa realidade hoje. Por que o Bush fez a guerra contra Saddam Hussein sem razão alguma? A não ser de querer pegar o petróleo. E especialmente para gastar os seus mísseis que estavam velhos. Para acionar as indústrias bélicas a produzirem novos mísseis. Mais modernos e melhores que aqueles que tratavam falidos e falecidos. E é muito mais fácil estourar uma bomba contra outro do que desmontar uma bomba. É muito mais barato jogar uma bomba sobre Bagdá do que desmontar uma bomba. E é muito mais lucrativo. Isso é que é cálculo matemático. Mas levados pela emoção e não pela razão. Porque Bush, que é um cara extremamente inseguro, que é um cara extremamente complexado, que é um cara extremamente frustrado, tinha que fazer uma guerra, porque até foi polado o rei dos Estados Unidos por uma fraude eleitoral. Então um cara extremamente inseguro que queria provar para todo mundo que ele vai ser reeleito. E não vai ser reeleito, as indicadoras apontam para isso. E se Bush não for eleito, escrevam lá. Escrevam lá e depois vamos avaliar. Em menos de 5 anos, porque eu vou dar esperança de ser eleger na próxima, mas na próxima vai ser nem candidato, só que não vai ter. Você vai ficar com essa esperança dentro dele, ele vai depender de mim dessa esperança. Bush vai viver mais 3 a 5 anos. Porque ou ele se suicida, ou ele faz um ataque cardíaco, ou ele faz um câncer violento, ou ele definha de alguma forma. Porque a frustração dele vai ser tão grande, na sua fantástica insegurança, e os psicólogos da América do Norte, os médicos da América do Norte, não vão salvar o Bush. A não ser que alguém de vocês que deixa lá. Mas ele não vai aceitar, porque vai chegar quem tem o... Bem, gente, vamos lá. Então prossegue ali. Então veja, a partida é o quê? A partida de todas as ciências é garantir a sua vivência. E quanto maior o apuro, maior acelerado é o processo de desenvolver conhecimentos e técnicas e estratégias e sistemas organizacionais para obter seus resultados cada vez maiores. Então,
quem lê mais rápido. Lê você, gostei dessa brincadeira. Quem escreve? Cecília. Cecília. Nós temos que resgatar o conselho dos anciãos. Porque hoje estamos fazendo isso. A valorização dos conhecimentos do passado, seja dos livros, seja dos monumentos históricos e seja dos nossos monumentos vivos, que são as pessoas que já geraram tudo isso, ou mais do que isso. Nós perdemos o respeito à sabedoria maior por pressa de encontrar o revolto da antiga. Então isso, ou então descobrir onde está a bicicleta para chegar mais depressa na casa da namorada. Você segue a leitura? Na mesma proporção de cresce o número de pessoas que integram o mesmo grupo social, ampliam-se as necessidades de organização, definindo papéis, tarefas, funções, desenvolvendo gradativamente estruturas cada vez mais complexas, inclusive uma estrutura hierárquica funcional, sustentada por costumes, normas e leis. O menor grupo social, organizacionalmente estruturado, é o da família. E o sistema moral, que são duas coisas falidas hoje. No Brasil não existe justiça, não vem falar para mim que tem justiça. E não sei se em alguma parte do mundo ela existe. O que existe hoje é legalidade. Legalidade feita em cima de leis fabricadas pelos donos do poder. Então, por isso que um ladrão de galinha vai para a prisão e um ladrão de milhão fica na boca. Porque a lei foi feita pelo ladrão maior. E não pelo semelhante do escravo, que quando mexia no chinelo do patrão, apanhava na bunda. Então, isso é importante a gente observar. Então, não venha falar para mim que existe justiça. Para de cuspir na estátua da justiça. Existe mesmo legalidade. Só que as leis hoje estão tão depravadas em que a justiça não se viu. Quando eu vi a edição da Constituição de 88, eu fiquei apavorado. Porque eu logo percebi que se privilegiava muito mais o bandido do que a pessoa honesta. Que se um bandido hoje entra na sua casa e você avisar a polícia que está lá dentro, a polícia não pode entrar se não tiver na mão o documento do juiz. Só para quê? Para dar tempo do ladrão fugir. Esse é o objetivo. Porque muitos ladrões são sócios dos donos do poder. E não importa em que tipo de poder está, se é legislativo, se é executivo, se é judiciário. Eu apenas falei do que a gente observa. E eu creio que vocês têm uma observação parecida com a minha, se vocês pararam todos observar. Então, gente, e eu senti isso na carne, quando, uns anos atrás, eu fui processar um cara que havia plagiado meus livros descaradamente, só porque o meu advogado, que era um cara não tão competente, que descobriu depois de pra casa. E o que aconteceu? Ele deixou passar 2 prazos que eu devia ter pago taxas de 10, 20 pila para o processo andar lá no fórum. Então eu não tive mais direito a recorrer, nem a segunda instância, porque eu deixei passar a lei. Mas eu não fui avisado nem pelo promotor, nem pelo juiz, não fui avisado pelo meu advogado, e muito menos pelo advogado, pelo adversário. Então eu não tive ciência. Mas eu tinha a obrigação de acompanhar o processo. Então eu não cumpri minha obrigação. Então, gente, veja. Então, isso eu considero que realmente, legalmente, eu perdi a questão. Mas não se fez justiça, porque o ladrão continuou roubando. Então, se salvou o ladrão, por amor a uma lei. Então, a lei não está a serviço do cidadão. A lei não está a serviço do cidadão.
Vamos adiante. Prossegue a leitura para nós. Concorda comigo? Se vocês concordaram, vai cair na próxima verificação. Mas é só para vocês descobrirem todos vocês são capazes. Prossegue a leitura para nós, Luiz Carlos. E o que aconteceu especialmente no período de citação dessa pessoa que está agora diante de você? Porque aí vai entrar em jogo tudo o passado e o futuro. Porque viver o presente é uma bobagem. O presente não existe. Isso que eu falei para você já é passado. E o almoço vem dentro do futuro. Então,